Ouvimos agora, colocando em relação com o Evangelho de ontem. Então, em relação com o Evangelho de ontem, porque se trata de uma sequência. Se puder sentar, eu agradeço. Dá minha atenção. Obrigado. Nem todo mundo talvez tenha ouvido a leitura de ontem, então talvez não faça a relação, mas eu conto um pouco por cima, porque a gente pode fazer uma pequena comparação. De verdade, tirar foto enquanto eu faço. Tudo acontece assim na narrativa do Evangelho de ontem, é uma sequência. Assim que Jesus soube que João Batista tinha sido morto, ele se retirou numa barca para um lugar deserto. Esse é o Evangelho de ontem. Ele quis ir para um lugar deserto. Porém, quando ele chega nesse lugar, a multidão tinha seguido Jesus a pé. O que quer dizer que tinha contornado o mar pela margem. Significa que fez um caminho fatigoso, difícil. Jesus ficou impressionado ao chegar lá e descobrir que ele, descendo da barca, fez um caminho direto, encontra a multidão lá. Ele fica admirado e diz que ele se compadeceu da multidão, porque a multidão parecia um grupo de ovelhas sem pastor. E então fez algumas curas, e como a hora era avançada, os discípulos, percebendo a situação, disseram a Jesus: vamos despedir a multidão para que eles vão comprar comida. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas onde vamos achar dinheiro para dar comida a tanta gente? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus manda que todos se sentem, e vocês se sentam naquele lugar. Vocês conhecem a passagem que Jesus deu graças, partiu, entregou aos discípulos, e então a multidão pôde comer, e sobraram 12 cestos dos pães que foram repartidos, primeiro abençoados e repartidos. Então, finalmente, Jesus, no Evangelho de hoje, pretende ficar sozinho, porque João Batista tinha morrido, ele queria rezar, queria ficar sozinho. Depois de atender a multidão, ele então retoma o seu plano. Como os discípulos quiseram despedir as multidões sem alimento, agora ele mesmo despede as multidões. Mas primeiro despede os discípulos e manda que os discípulos vão de barco. E ele fica rezando até de madrugada. E agora, os discípulos aqui foram de barco de volta. Na primeira parte, Jesus tinha vindo com os discípulos de barco. Agora só os discípulos. Na primeira parte, a multidão contornou o mar e foi a pé atrás de Jesus. Agora Jesus vai a pé atrás dos discípulos. Só que ele não contorna o mar, ele vai pelo mar. Mesmo diante das águas agitadas, do vento, da tempestade, caminhando sobre o mar. Então, como que se repete a história da primeira cena, mas agora tendo Jesus como o protagonista que vai a caminho. E diante dos discípulos, ele então é provocado, porque em primeiro lugar eles não acreditam que é ele, pensam que é um fantasma. Fantasma existe? Bom, quando a gente cria, existe, né? Não existe, mas a gente vê. Quando a gente tem medo, quando a gente fica cismado, a gente vê o que não existe. Então, pensaram que era um fantasma. Ele diz: sou eu. Sou eu é a expressão que sempre significa na Sagrada Escritura a divindade. Eu sou eu. Então Jesus se apresenta como Deus, apresenta a sua divindade.
E Pedro, então, faz um desafio: se és tu, manda que eu vá caminhando também sobre as águas. E ele diz: vem. Pedro consegue ir até quando se distrai de Jesus e começa a olhar para o vento, começa a se preocupar com o obstáculo mais do que com o seu caminho, o seu destino. Bom, na primeira parte, Jesus, por compaixão, vendo a multidão que estava como ovelha sem pastor, e tendo visto essa necessidade pelo sacrifício que essa multidão fez de caminhar a pé em volta do mar, Jesus se compadeceu e se fez pastor dessa multidão. Deu-lhes de comer. A função do pastor em primeiro lugar, é essa: dar de comer ao rebanho. Assim como a função de um pároco numa paróquia é dar de comer ao rebanho. Dar o alimento, que não é o alimento material, mas o alimento espiritual. Por isso que se espera, que se pode esperar sempre de um pastor numa comunidade, de um pastor religioso, é que não deixe faltar os bens espirituais. O povo não pode ficar sem confissão, não pode ficar sem missa, não pode ficar sem orientação espiritual. É preciso que o povo numa paróquia diga: tem alguém lá. E é por isso que é sempre uma pessoa determinada. Existe um vínculo entre esta pessoa e este povo. Esta é a relação de pastor numa paróquia. Jesus se fez pastor, mesmo ele tendo tido um plano de estar a sós para rezar. Ao saber da morte de João Batista, ele muda esse plano e ele realinha o seu dia a partir da necessidade desse povo. O que quer dizer que uma função de pastor, entre outras coisas, em primeiro lugar, é saber quais são as necessidades do rebanho que ele vai atender. De nada adiantaria eu chegar aqui, se eu fosse pároco aqui, e o pessoal me dissesse assim: olha, aqui o povo trabalha, todo mundo trabalha até tarde da noite. E eu digo: não, mas as confissões são só de dia. Mas o povo não pode fazer o quê? Não. Fazer o quê? Mudar o horário. Porque o que interessa é dar alimento para os fiéis. Não é? É claro, precisa se adequar a isso aqui. Existem outras necessidades, existem outras considerações, mas elas precisam se submeter ao cuidado do rebanho. A função paroquial, em primeiro lugar, é essa. E é claro que compartilham dessa missão também o vigário paroquial, quando existe o vigário. Quer dizer, a relação de um padre à frente de uma comunidade de fiéis é a relação de quem está ali para dar alimento aos fiéis. Mas existe uma curiosidade. A gente pensa que a palavra pároco e paróquia vem da mesma raiz. Não vem. As duas vêm do grego, mas vêm de raízes diferentes, né? Paróquia vem de para oikia, quer dizer, aquilo que está ao lado da casa, oikia. Oikos, daí oikos, nomos, economia, né? Ou logia, né? Oikos, logos, ecologia. Então, e para oikos quer dizer aquilo que está ao lado da casa. Indica que a paróquia é formada por quem está em volta da casa, por um lado, e também indica que todos os paroquianos são cristãos que estão em peregrinação, não estão em casa ainda, são peregrinos. Já a palavra pároco não vem dessa mesma raiz. Ela vem de uma outra raiz que une a palavra que significava carro e indicava, páreco, que indicava a pessoa que carregava o carro com a comida na caravana, que era o responsável de distribuir a comida. Essa era a responsabilidade. É daí que vem a expressão pároco. Quer dizer que essa é a função. É a mesma raiz da palavra pascolare, pastorear. O pastor, em primeiro lugar, leva o rebanho para os pastos. Leva o rebanho para onde tem alimento. Então, para que o rebanho não morra de fome,
Para que encontre comida, a igreja coloca pastores na casa, ou ao lado da casa, na paróquia, mas é pastor. Essa é a função dele, a função mais importante. Jesus fez isso. Agora, nesta cena do Evangelho de hoje, a história se passa não entre a multidão, mas entre a multidão e Jesus, quer dizer, o pastor e o rebanho como um todo, mas entre Jesus e os futuros pastores, os discípulos, os apóstolos. E se Jesus leu na atitude da multidão que foi a pé atrás dele, um sinal de que eles o estavam buscando como a um pastor, e ele os atendeu, se compadeceu deles, dos discípulos, ele espera que os discípulos sejam capazes de reconhecê-lo na sua divindade. Por isso ele se manifesta como Deus, caminhando sobre as águas, e diz: sou eu sou. E os discípulos se mostram incrédulos. Se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas também. Daí eu acredito. Tentam submeter Jesus à prova. E Jesus até concede. No entanto, ele espera que esses futuros pastores não desviem o olhar dele. Esta é a maneira de demonstrar a aceitação e a fé na divindade de Jesus, o bom pastor. Que os seus pastores, que os seus padres, que os seus bispos não deixem de olhar para ele, não obstante as dificuldades, os desafios, porque todos são incapazes de vencer esses obstáculos. Os apóstolos são incapazes de caminhar sobre as águas, mas diante do chamado de Jesus eles podem fazê-lo, desde que não desviem o olhar dele. Isso vale para mim, isso vale para o Padre Cláudio, ele sabe bem disso, já trabalhou em outras comunidades, vale para os demais ministros. A garantia de nós podermos superar os obstáculos e nos tornarmos pastores, como ele se mostrou pastor, e que não desviemos o nosso olhar dele. Uma última coisa: e esses futuros pastores terão também uma relação com os fiéis. A relação dos homens e mulheres naquela multidão diante de Jesus foi de se confiar a ele inteiramente, como um povo que procurava o pastor. Qual será a relação dessa mesma multidão com os discípulos que Jesus constituiu como pastores? Em Jesus nós temos fé. Nós, povo de Deus, nós pastores, em nome dele, temos fé nele. E o povo terá fé nos pastores? Terá fé no padre? Se tiver fé no padre, deixará de ter fé em Jesus, porque o padre não é Jesus. Ele também não poderá deixar de fixar seu olhar em Jesus que chama, em Jesus que nos dá de comer, em Jesus que se compadece, em primeiro lugar, de cada homem e de cada mulher. Mas os pastores da igreja têm uma certa fé do povo em relação a ele. Esta fé não é a fé na divindade, no poder do Padre como sendo uma coisa dele, mas é, em primeiro lugar, a fé em Jesus, e eu diria, numa outra palavra, um mínimo de credibilidade. De credibilidade. Os padres, vocês perceberam, o padre aqui, ao iniciar o seu trabalho aqui nessa comunidade, professou a fé solenemente, depois fez um juramento de fidelidade às verdades que a igreja ensina e à autoridade dos pastores, começando pelo Romano Pontífice e ao bispo local, diante de todo o povo de maneira solene, porque é isso que o povo espera de um padre. Certa vez uma pessoa
me fez uma pergunta, e eu era seminarista na época ainda, me fez uma pergunta sobre uma questão moral, e eu disse, não é assim, não pode fazer dessa maneira, a igreja ensina assim. E essa pessoa, então, me disse, ela se referia à filha dela, mas minha filha foi conversar com um padre, e ele disse que é assado. Eu estava estudando na época teologia moral, falei, não, mas a igreja não ensina isso. Mas tive que calar a boca quando ela me disse, mas foi um padre que falou. O padre não tem direito a ter opinião para apacentar o povo. Sua opinião não serve. A opinião que serve para o povo que tem fé em Jesus é esta, da profissão de fé. E então, qual é a credibilidade que o padre poderá oferecer ao povo para que minimamente o povo diga, eu posso confiar nesse padre? É a de perceber que ele acredita no que fala. É a de perceber que antes de querer ensinar a fé para os outros, ele tem fé. Antes de querer dizer para os outros rezarem, ele é um homem de oração. Antes de querer dizer que a igreja tem um ensinamento assim, ele é o primeiro a respeitar esse ensinamento. Aí as pessoas vão dizer, sim, eu creio na igreja. E reconhece esse padre que é um representante da igreja e me diz o que a igreja diz. Porque é isso que eu espero dele. Se eu quiser lição de política, eu vou procurar outro. Se eu quiser lição de sociologia, eu vou procurar outro. Se quiser lição de saúde, eu vou procurar outro. Se eu quiser lição de fé católica, cristã católica, é o padre. Deverá ser assim. E isso gerará no povo o mínimo da credibilidade necessária. Os cristãos levaram o nome de Jesus já por mais de 2000 anos, afirmando que Jesus, que foi crucificado, está vivo, ressuscitado. E muitas pessoas, como é o nosso caso, têm acreditado nesta palavra desde o início. Por que é que damos essa credibilidade à igreja e a todas essas pessoas que transmitem esse ensinamento já por 2000 anos de uma coisa que nenhum de nós viu? Pelo testemunho dessas pessoas que transmitiram esse ensinamento. Os discípulos saíram dizendo que Jesus estava vivo. Poderiam estar inventando, não poderia? Poderia. Uma pessoa pode inventar uma mentira, uma fake news e sair pregando por aí, e pode até confundir muita gente. Uma pessoa é capaz de sustentar e de encenar o suficiente para enganar muita gente. Porém, estes homens que saíram dizendo que Jesus estava vivo, ao serem confrontados sob pena de morte, para que negassem o que estavam dizendo, preferiram morrer do que negar. Uma pessoa pode inventar uma mentira, mas morrer pela mentira que inventou, não. Por isso, o testemunho não prova a ressurreição de Jesus, mas prova que quem está dizendo acredita de verdade. Se ele morre por isso, é sinal de que ele acredita nisso de verdade. E o que fez com que a verdade, na qual nós cremos e que Jesus está vivo, chegasse até nós, é que em 2000 anos e pouco, sempre houve homens e mulheres testemunhando com a vida e provando para todos que eles acreditavam no que pregavam. E é assim até os nossos dias. É o testemunho que confirma a fé. E se é assim com todos os fiéis, o que não dizer a respeito dos fiéis que ocupam o lugar de pastor? Nossa maior preocupação deve ser acreditar no que nós pregamos, ou então não pregar mais, não mentir mais. E é por isso que nós precisamos fazer o que Jesus fazia: se retirar para estar a sós com o Senhor, para alimentar a sua própria fé.
Por isso o Papa João Paulo II, quando ele foi eleito Papa, no comecinho, e os mais velhos, mais vividos como eu aqui, devem se lembrar que era um homem muito forte, muito inteligente, carismático, era admirável. Ele fez uma reunião com os seus principais auxiliares, e nessa primeira reunião com eles, ele perguntou assim: na sua opinião, qual deve ser a prioridade do Papa? A coisa mais importante que o Papa deve fazer? Responderam diversas coisas. É lutar pela unidade dos cristãos. É lutar pelo ecumenismo. São as causas sociais, a liturgia. Enfim, disseram 1000 coisas, sugerindo que tivesse o Papa como prioridade. Quando todos terminaram, ele disse: não, a prioridade do Papa tem que ser a oração. E é de admirar que o Papa, tão carismático como ele, tão inteligente, tão capaz de planejar as coisas, dissesse: eu tenho que rezar mais. E foi isso que ele fez durante seus 26 anos de pontificado, e testemunhou mais do que o que ele era capaz de fazer, porque começou assim forte e terminou debilitado, como nós conhecemos, mas tanto lá na força quanto na fraqueza mostrou que acreditava de verdade em Deus, que acreditava de verdade naquilo que pregava. Então eu desejo nessa nossa celebração ao Padre Cláudio que ele tenha a experiência constante de fixar o olhar em Jesus, o pastor de todos nós, de se encantar com a sua compaixão, com a sua misericórdia, se sentir atingido por ela em primeiro lugar, de contemplar a sua divindade, sem desviar o olhar disso, para que ele possa então também ser uma ovelha que acredita com tanta força e capaz de servir de pastor também para os outros que querem acreditar também através dele.